Oi gente, eu sou a Lígia e o vídeo de hoje é sobre o livro Lady Killers, Assassinas em Série, escrito pela Tori Telfer. E antes de eu contar essa história pra vocês, eu queria dizer que esse livro não é recomendado para menores de 18 anos e até pra você, se você é uma pessoa sensível, não gosta de sangue, nem violência, nem nada desse tipo. Esse livro é bem pesado, então eu sugiro que você não acompanhe o vídeo e nem vá atrás dessa leitura, porque eu acho que você vai ficar muito impactado. E agora eu quero mostrar pra vocês essa edição da Dark Side, que sempre faz questão de deixar a estética dos livros muito bonitas. Então eu vou chegar mais perto aqui pra vocês verem. Primeiro que o livro é de capa dura e eu gostei muito porque ele é todo em rosa. Então, ó, ele vem com essa fitinha pra você marcar até onde você parou de ler. E ele é todo temático, com essas artes, com esses desenhos. E durante os capítulos, né, você tem ilustrações das mulheres. Vamos chegar lá. É todo grifado em rosa também, ele destaca as partes mais importantes, eu achei isso super legal. E aqui tem as ilustrações das mulheres, essa aqui, por exemplo, da Condessa Sangrenta. E cada capítulo é a história de uma mulher e cada capítulo tem uma ilustração diferente. É legal também porque aqui as páginas são pretas e o livro é muito bonito, ele tem muitos detalhes, então assim, essa edição valeu muito a pena porque com certeza fez toda a diferença na minha leitura. E agora vamos para a história. O livro começa com um capítulo de introdução falando sobre a realidade das assassinas em série mulheres, dizendo que sim, elas existem, porque quando a gente pensa em serial killers, a gente sempre lembra de homens famosos como Ted Bundy, enfim, que ficaram famosos por serem serial killers, mas a gente nunca consegue lembrar de uma mulher que foi uma serial killer. Isso, claro, isso não é uma coisa boa de se lembrar, mas querendo ou não, a nossa sociedade marca muito isso e a gente não tem um nome de uma mulher serial killer. Então, nesse capítulo ela fala que sim, serial killers mulheres existem e esse livro vai contar um pouco da história delas. E aí, cada capítulo conta a história de uma mulher diferente, sobre a vida dela e sobre seus atos cruéis, o que elas fizeram. E eu vou destacar pra vocês duas histórias principais, porque são acho que 15 no total. Não dá pra eu contar todas pra vocês por vídeo. Se vocês quiserem que eu conte as outras, deixem aqui nos comentários, que aí eu gravo outro vídeo. Mas nesse vídeo eu vou destacar as duas principais, a começar com a história da Elizabeth Bathory, que também é conhecida como a Condessa Sangrenta. Ela nasceu em 1560 e morreu em 1614, ali na região da Europa Central, e ela era de um clã muito famoso. Então ela e a família dela tinham muito dinheiro, eram muito respeitáveis e muito famosos ali na região onde eles moravam. E a infância dela não foi uma infância tão fácil, assim, há relatos de que desde o início ela sofria e vivenciava casos de violência. Então o pai dela, como uma forma de punir ladrões e criados, teve uma ocasião em que ele costurou um homem ao estômago de um cavalo por ter roubado comida. E a Elizabeth viu tudo. Então ela estava acostumada a observar casos assim de violência extrema na vida dela. E quando ela cresceu, ela se casou com um homem tão cruel quanto ela no futuro se tornaria. Ele era conhecido como o Cavaleiro Negro da Hungria e ele era um grande guerreiro que lutou em muitas guerras e foi conhecido pelos seus atos de crueldade e tortura durante as batalhas que ele enfrentou. Bom, e foi no fruto desse casamento que as torturas começaram a acontecer. A Elizabeth e o marido, eles tinham o costume de torturar as empregadas, as criadas, e o próprio marido da Elizabeth ensinava para ela métodos de tortura. Então, um dos primeiros casos que o livro relata é uma vez em que Elizabeth colocou alguns pedaços de papel entre os dedos dos pés de uma criada, ateou fogo e ficou observando o pé da criada queimar enquanto ela gritava. E ela e o marido riam e achavam aquilo espetacular, então foi daí que começou a surgir essa sede de sangue dela. E aí o marido passava muito tempo fora, ele estava sempre viajando, sempre em alguma batalha, e a Elizabeth começou a ficar um pouco sozinha no castelo dela. E aí surge a Ana Darvolha, uma pessoa que acabou se tornando uma amiga e confidente da Elizabeth. Ela surgiu na vida dela meio que para ajudar, né, no dia a dia, mas elas acabaram se tornando amigas de tortura, porque a Ana era muito cruel. Então elas duas torturavam junto as criadas e praticavam atos horríveis
ali no castelo. Bom, e quem elas mais torturavam eram os camponeses, os criados, porque na época eles eram descartáveis, ninguém dava falta deles. A Elizabeth tinha o costume de mandar jogar o corpo das vítimas do outro lado do muro do castelo, onde os lobos se alimentavam dos restos mortais, e aí não teria provas de que houve um corpo ali. E ao mesmo tempo ela se tornava cada vez mais intocável. Como ela era muito rica, teve um momento em que o rei precisou de dinheiro e ela acabou emprestando dinheiro para o rei. E o rei nunca poderia suspeitar de nada da Elizabeth nem acusá-la, porque ela tinha um nome muito bom na sociedade e ela tinha emprestado dinheiro para ele. Então ela alcançou um nível de status social realmente de, assim, intocável, nada poderia acontecer com ela. E aí, em 1604, o marido da Elizabeth morreu. E as criadas relataram que desde essa época a Elizabeth começou a ter um comportamento pior do que já tinha, como se tivesse desencadeado alguma coisa nela assim que era incontrolável. Ela se tornou fanática por matar e torturar a jovem e as coisas começaram a se intensificarem muito mais. Foi aí que ela resolveu criar o Esquadrão da Tortura, que era composto pela Ana Darvolha, amiga dela, a própria Elizabeth, uma enfermeira chamada Ilona, uma amiga dessa enfermeira chamada Dorca, uma lavadeira chamada Kathleen e um jovem que tinha o rosto desfigurado, que chamava Frixo, acho que é assim que fala. E eles juntos torturavam as criadas. A Elizabeth construiu uma espécie de câmara da tortura, uma espécie de masmorra, onde elas simplesmente levavam as criadas e as camponesas para torturá-las por prazer. Teve até um episódio que o livro narra em que a Kathleen, uma dessas membros do Esquadrão da Tortura, se recusou a torturar uma das jovens e ela mesma foi espancada e torturada como punição. No começo, a Elizabeth até tentava achar justificativas, apesar de que, óbvio que isso não é justificável, mas ela tentava achar justificativas para torturar as criadas. Então, por exemplo, uma criada costureira errou um ponto, deu um nó errado, a Elizabeth ia e torturava ela com agulhas. Uma vez ela pegou uma criada roubando uma moeda, aí ela tirou a moeda no fogo e começou a marcar a pele da criada com essa mesma moeda que ela havia roubado, começou a queimá-la. Ela geralmente tirava as roupas das criadas, espancava e ficava tudo ensanguentado. Muitas vezes ela ficava ensanguentada, então ela parava a tortura, trocava de roupa e continuava torturando. O livro até diz que uma vez ela arrancou uma parte do rosto de uma criada com os próprios dentes. Bom, e aí surgiam rumores diversos de que ela praticava canibalismo, que ela procurava criadas virgens para matá-las e tomar banho no sangue delas, meio que como uma forma de rejuvenescer, e que ela praticava tudo aquilo e depois transava com os corpos mortos. Começaram a surgir diversos boatos que a própria autora desse livro ela descarta, porque a gente vai entendendo ao longo da narrativa do livro que muitas dessas mulheres, apesar de serem terríveis e terem cometido atos terríveis, eram muitas vezes associadas ao sexo, aos ciúmes, à inveja, não porque acontecia de fato, mas sim porque são mulheres e a gente está acostumada a sofrer esse tipo de situação na sociedade. Então ela mesma descarta essas coisas. A Elizabeth não praticava sexo, nada disso, ela simplesmente era cruel e ponto. E aí um dia Elizabeth acordou e falou: não quero mais sangue das camponesas, agora eu quero sangue dos nobres. Só que não era assim tão fácil, porque os nobres eram muito respeitados na sociedade, e quando as filhas deles desapareciam do nada, eles começaram a suspeitar que tinha alguma coisa errada. Nessa época, Elizabeth também estava passando por uma dificuldade financeira. Ela precisava de dinheiro, mas ela também queria o sangue dos nobres, então ela teve uma ideia que uniu o útil ao agradável. Ela resolveu abrir uma escola de formação para jovens nobres, em que ela treinaria, daria aula de etiqueta e tudo mais, ensinaria como ser da realeza. E claro que os pais foram matricular as filhas nessa escola. Então a Elizabeth recebeu muito dinheiro da inscrição dessas meninas e acabou matando todas para saciar sua sede de sangue. E aí quando os pais foram atrás de saber por que 30 meninas morreram de uma vez, ela disse que uma das alunas pirou, matou todas e depois se suicidou. Algumas morreram de doenças, enfim, ela deu umas justificativas que obviamente não foram engolidas pelos pais. Eles começaram a suspeitar e começaram a pressionar o rei para fazer alguma coisa. E aí o rei Matias ordenou que um paladino fosse investigar a Elizabeth, acompanhasse ela no dia a dia. E óbvio que quando ele chegou lá, ele encontrou câmeras de tortura, sangue, a Elizabeth maltratando as funcionárias pediam socorro, e ele relatou tudo ao rei, que resolveu tomar uma medida. Ela foi arrastada pelo castelo e presa na sua própria masmorra, a masmorra onde ela torturava as outras jovens, e apesar de não ter tido um julgamento de fato, ela foi condenada à prisão perpétua no seu próprio castelo. Foram mais de 306 pessoas que falaram contra ela na hora do julgamento do rei, e estima-se que ela matou mais de 600 meninas durante a sua vida. E aí, em 22 de agosto de 1614, a Elizabeth morreu
no seu palácio, e a história dela entrou para os livros de assassinato. Bom, eu dei uma resumida assim, acho que se você ler você vai ficar chocado com os relatos. Ela é considerada uma das mais cruéis mulheres que já existiram. E enfim, foi uma história que me marcou muito. O livro tem várias outras, tem a história de uma velhinha. A gente acaba não duvidando das idosas, mas ela era uma velhinha que matava os maridos, duas irmãs que matavam juntas os homens que elas conheciam, uma freira do mal e até muitas envenenadoras, que o livro conta que naquela época muitas mulheres usavam o veneno como arma na hora de cometer seus crimes. Então a gente tem vários relatos diferentes. E o próximo que eu vou contar aqui é da Mary Ann Cotton, conhecida como a Mulher Maldita. E ela nasceu em 1832 e morreu em 1873 na Inglaterra. É curioso porque a autora fala que o primeiro serial killer da Inglaterra não foi o Jack Estripador, como muita gente acha. 40 anos antes existiu a Mary Ann Cotton e eu vou contar a história dela pra vocês. Bom, e a Mary Ann também não teve uma infância fácil. Quando ela era criança, ela perdeu o pai e a irmã mais velha e desde cedo teve que trabalhar para ajudar a mãe a sustentar a casa dela. Quando ela tinha 19 anos, ela se casou, só que ela já estava grávida desse homem. Então ela fez uma cerimônia afastada da cidade dela, porque ela não queria que ninguém soubesse que ela estava grávida. Na época ia ser um grande escândalo e ela queria evitar tudo isso. E aí ela e esse marido foram morar numa espécie de favela lá na Inglaterra. Ela e o marido dela, chamado William, tiveram 5 filhos, e desses 5 filhos, 4 morreram sem ser registrados. Acabou que eles conseguiram sair dessa favela e foram morar numa cidade com essa filha, e ela acabou morrendo depois de escarlatina, exaustão, uma doença, e a Mary Ann ficou sem filhos e muito abalada com a morte dos filhos. Claro, não deve ser nada saudável para ela enfrentar tudo isso. E aí ela e o William se mudaram várias vezes, procurando emprego, procurando casa, até que eles se estabeleceram numa cidadezinha, onde o William conseguiu emprego, trabalhando num barco, no mar, então ele estava sempre viajando, sempre fora. Eles inclusive tiveram mais 3 filhos, e vale ressaltar que uma dessas filhas se chamava Margaret II, porque na época da favela ela já havia tido uma filha com o nome Margaret, e ela meio que reciclou o nome. Então você já começa a perceber nessa época o desdém que ela tinha com os filhos, como se fossem descartáveis. Nomear a filha de 2 como se a outra fosse substituível, sabe? É bem estranho. Bom, e aí um filho morreu um ano depois, e a Mary Ann acabou conhecendo um homem numa cidade vizinha chamada Natchez, que no livro você vê que foi o grande amor da vida dela. Ela sempre o amou, apesar dela ter tido vários homens na vida dela, o Natchez sempre foi o principal. O William, o marido dela, atual, acabou morrendo de diarreia, e uma das suas filhas também morreu, ficando somente com uma. Então ela resolveu se mudar para a cidade do Natchez e dar essa filha que sobreviveu para a mãe dela cuidar. Então a filha foi ficar com a avó e ela estava livre assim para encontrar o Natchez. Só que quando ela chegou na cidade dele, ela descobriu que ele era casado e ficou muito frustrada. E aí ela resolveu voltar para a cidade antiga, afinal não ia ter nada com ele, e começou a trabalhar como enfermeira. E curiosamente, ela era muito boa enfermeira, ela era muito cuidadosa e ela de certa forma, até que ela conheceu um paciente chamado George, e eles se apaixonaram e se casaram, e 15 meses depois ele morreu. Eles não tiveram filhos, o que na história da Mary Ann é muito estranho, porque ela sempre teve vários filhos. O livro até questiona se o George não era satisfatório na cama, e por isso que ela se cansou tão rápido dele, matou ele 15 meses depois e foi para outro. Mas nada disso é comprovado, é só uma teoria da autora. E aí o George morreu com sintomas de envenenamento por arsênico, que era o principal veneno usado na época. E aí começa a história de morte proposital dentro da vida da Mary Ann. Ela se mudou de novo e começou a trabalhar como doméstica na casa de um homem chamado James, que tinha 5 filhos. Uma semana depois, o caçula já estava morto e ela ficou grávida do James. Só que nesse período, a mãe dela ficou doente, então ela teve que ir até a cidade da mãe cuidar dela. Ela acabou matando a própria mãe e pegando a filha que tinha ficado com ela e voltou para casa do James, grávida, com a filha e os 4 filhos que sobraram. E aí mais 3 crianças morreram, inclusive a filha dela biológica que estava com a avó. Todas por envenenamento de arsênico, que na época era muito fácil de confundir com sintomas de outras doenças. Então o médico ia até a casa e constatava que as crianças tinham morrido de diarreia, de febre tifoide, de todas essas coisas, intoxicação alimentar. E naquela época era muito comum as pessoas morrerem de doenças, ainda mais crianças que são mais frágeis, mais
expostas aos vírus e às doenças. Então ninguém suspeitava, era meio que natural que tudo aquilo acontecesse. E aí eles finalmente se casaram e tiveram uma bebezinha, do qual a Marianne estava grávida, que morreu meses depois, também por envenenamento. Eles tiveram outro filho, o George, que é muito importante nessa história. Só que o James começou a descobrir que a Marianne praticava pequenos golpes financeiros, ela roubava dinheiro, ela sempre esteve muito interessada em dinheiro, era fascinada por dinheiro. E aí ele foi confrontar ela e ela se sentiu muito humilhada, pegou o George e saíram de casa pra, enfim, fugir. E aí o James ficou com muita raiva, achou tudo muito suspeito, trancou a casa, fechou com tábuas e foi morar com a irmã, levando os filhos que sobraram. E quando a Marianne voltou para casa e viu que estava tudo fechado e que o James tinha ido embora, ela se sentiu muito traída, muito humilhada e resolveu se mudar para outra cidade. E foi aí que ela fez uma amiga, e essa amiga tinha um irmão. E ela falou assim: ó, meu irmão tá precisando de uma doméstica para trabalhar na casa dele, você não quer ir? E lá foi ela com o George trabalhar na casa do Frederick, um homem solteiro que tinha 2 filhos. Em pouco tempo, a irmã do Frederick morreu, ela ficou grávida dele e eles se casaram. E a Marianne fez um seguro de vida no nome de todos os filhos do casal, o que já levantou certa suspeita na época. Eles acabaram se mudando para a mesma rua do seu antigo amor, o Natras, que nessa época já estava solteiro. E aí o Frederick morreu. E a Marianne queria se casar com o Natras, queria estar com ele, só que nessa época ela acabou encontrando um homem mais rico que ficou no caminho entre eles, e ela acabou escolhendo ele pelo seu fascínio por dinheiro. E aí ela estava com o Quick, esse novo homem, só que todo mundo na cidade começou a suspeitar, porque ela estava ainda com os filhos do marido antigo, do Frederick, e com o próprio George. E todo mundo via que eles eram muito magros, não se alimentavam, passavam fome e eram maltratados, então todo mundo começou a achar suspeito aquilo. Bom, e aí ela acabou matando 2 dos 3 filhos antigos, né, do casamento com o Frederick, e ficou somente com o George. E nessa época ela meio que surtou, porque tudo isso aconteceu num intervalo de 20 dias. Ela matou 2 dos filhos e começou a envenenar o Natras, o amor da vida dela. E tipo assim, eu li, eu não entendi porque ela fez isso, mas a autora disse que ela teve esse momento de surto e ela simplesmente, meio que não sei se desistiu dele, se não queria ver ele com outra pessoa, começou a envenenar o Natras também. Só que o Natras sabia que estava sendo envenenado. Tanto que a última frase que ele falou antes de morrer foi pro médico, ele disse: não é febre o que eu tenho. E aí ele faleceu. E aí, quando a Marianne se viu livre de todos os problemas, ela queria casar com o Quick, o homem rico com quem ela estava. Só que o George, o filho do casamento antigo, ainda era um problema. Ele sempre falava que ela estava enganando os homens e ele começou a suspeitar, porque ele já era um pouco mais velho, e ele começou a ser uma grande dor de cabeça para ela. E aí, o George morreu sobre umas circunstâncias muito suspeitas. A Marianne, antes do George morrer, chamou um farmacêutico para analisar. E aí o farmacêutico falou assim: vamos levar ele pro hospital. E ela dizia: não, ele vai morrer mesmo. Inclusive, já me dá aqui o laudo para fazer o caixão, não sei o quê. E aí o farmacêutico ficava: quê? Tipo, tem alguma coisa errada. E aí o George de fato morreu. E ele esse farmacêutico resolveu ir até a polícia denunciar a Marianne. E aí eles exumaram o corpo, que é quando você tira o corpo que está enterrado, fizeram alguns exames e não encontraram nada de anormal, ele havia morrido de causas naturais. Só que o farmacêutico tinha certeza que a Marianne tinha feito alguma coisa. Então ele pegou algumas vísceras do menino, guardou num pote e enterrou no quintal dele, pretendendo investigar no futuro de novo para tentar entender se de fato tinha acontecido algo ou não. E depois de um tempo ele utilizou uma técnica diferente e acabou descobrindo que tinha uma quantidade gigantesca de arsênico dentro do corpo do menino, que é um veneno mais usado pela Marianne. E aí ele foi até a delegacia e a Marianne foi condenada pelo assassinato do George. Eles acabaram revirando o passado dela e investigando mais corpos que tinham passado pela vida dela, e todos os corpos investigados tiveram uma grande quantidade de veneno de arsênico encontrado dentro deles. E aí a Marianne foi presa, só que ela estava grávida do Quick Man, então ela se desesperou, começou a pedir pro Quick para ficar com o filho dela quando ele nascesse, e o Quick se recusou, ele só queria distância da Marianne. Ela acabou sendo condenada à morte por enforcamento, e ela também se desesperou, mandou mensagem para amigos e familiares pedindo para eles fazerem alguma coisa para ajudarem ela, e é claro que ela não teve ajuda, não teve resposta, o destino dela já estava traçado. E aí ela teve o bebê na prisão, e ela conseguiu colocar o bebê para adoção,
E foi um grande alívio pra ela, porque ela não queria que o bebê ficasse sozinho. E aí ela morreu enforcada, realmente, chorando. As últimas palavras dela foram: Deus tenha misericórdia da minha alma. E o livro relata o desespero que ela teve em morrer e faz uma análise de como durante toda a vida dela ela teve o prazer de matar e teve muito contato com a morte de uma maneira muito natural para ela, e sempre matou e nunca pensou no outro, mas que na hora da morte dela ela agiu como se fosse uma coitada que não tivesse feito nada e se desesperou por entrar em contato com a morte, da qual ela sempre esteve ao lado. E essa foi a história da Mary Ann Cotton, também bem resumida para vocês. E aí o livro continua, ele apresenta nessa edição mais 15 histórias de outras serial killers que não tiveram atos tão cruéis quanto as primeiras narradas no livro e não tão conhecidas assim. Tem até uma brasileira, que eu não vou falar, você vai ter que ler para descobrir. E o livro conta a história dessas outras mulheres. E aí o capítulo final é uma reflexão do bem e do mal, de mulheres serial killers e de tudo que elas fizeram e da repercussão. E é muito interessante porque é uma análise bem legal, bem histórica, com documentos e fatos e dados. E acho que acrescentou muito na leitura. O livro também tem um capítulo que lista uma série de filmes que tem serial killers mulheres como protagonistas. Então, se você não é fã só de livros, é muito cinéfilo, gosta de cinema, o livro também traz essa indicação para vocês. E ele também tem uma lista de outros livros que falam da história dessas mulheres. Então, tem um livro só sobre a história da Elizabeth Bathory, a Condessa Sangrenta, um livro só que conta a história da Mary Ann Cotton. Então, é uma lista de livros bem interessante. Nossa, eu já quero ler todos, eu fiquei super interessada. E achei bem legal. Tem também uma parte de notas com informações, recortes, alguns dados, curiosidades sobre o mundo das serial killers, até o fato do que eu falei delas preferirem o veneno como arma e a porcentagem de mulheres que preferem o veneno como arma, e tudo isso é bem interessante. E um último capítulo com dados e arquivos históricos, com as datas bem direitinho, os nomes, tudo bem listado para você que é bem estudioso e quer saber tudo nos mínimos detalhes. Então é isso, se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários o que você achou e aproveita para me recomendar uma leitura, um livro que você leu e gostou muito e quer ver aqui no meu canal. Não esqueça de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho, tudo isso que vocês já sabem, e eu vejo vocês na próxima. Tchau!